A gente costuma pensar que inovação é algo super complexo, né? Mas, e se uma simples bandeja pudesse revolucionar uma indústria inteira? Parece até estranho, mas é exatamente essa a história que vamos desvendar hoje. Uma história que mostra como a inovação, muitas vezes, nasce da necessidade mesmo. Olha só esse número, 60%. E aí, o que ele quer dizer? Para um criador de camarão, ele apresenta, nossa, quase tudo. É o custo da ração, a maior despesa de todas, disparado. Conseguir controlar esse número é, literalmente, a diferença entre ter lucro ou quebrar. E é justamente nesse universo, o da carcinicultura, que é o nome técnico para a criação de camarão, que a nossa história acontece. É uma atividade super importante, sabe? Principalmente para as comunidades costeiras lá do Nordeste do Brasil. O sustento de muita, mas muita família mesmo, depende do sucesso desses viveiros. Então, o desafio estava na mesa. A indústria inteira estava de frente com o que a gente pode chamar de o problema dos 60%. A pergunta parecia simples, né? Mas a resposta... a resposta era bem complicada. Como é que se consegue domar o custo mais alto e mais imprevisível de todo o negócio? E a primeira solução, olha, era um improviso total. Os produtores, sem brincadeira, cortavam pneus velhos e usavam essas partes, as virolas de pneu, como se fossem pratos de comida para o camarão. Barato? Com certeza. Mas o tanto de ração que se perdia era um desperdício absurdo, gigantesco. E não era só achismo, não. A ciência veio e confirmou o problema. Um estudo lá de 2014 foi bem direto ao ponto, como dá para ver aqui. Esse método antigo causava uma perda enorme de ração. Ração que simplesmente se dissolvia e acabava poluindo todo o fundo do viveiro. E esse gráfico aqui, gente, ele mostra o tamanho do estrago de um jeito que choca. A tal da bandeja de pneu desperdiçava mais de 9% da ração. Já a alternativa industrial, menos de 0,5%. É uma diferença brutal. E isso afetava não só o bolso do produtor, mas a saúde do viveiro inteiro. Mas o mais curioso é que a solução para esse problemão todo não veio de um laboratório chique, cheio de tecnologia. Não, veio de um encontro inesperado. Uma simples conversa que, sem ninguém imaginar, ia mudar o rumo de toda a indústria. E esse aqui foi o momento da virada. Imagina a cena. Um engenheiro, num voo, ouve a frustração de um produtor sobre como o sistema de alimentação era precário. Uma queixa simples, né? Mas foi ali que a sementinha de uma ideia revolucionária foi plantada. E o resultado daquela conversa foi isso aqui, o primeiro comedor industrial lançado em 2004. Era uma solução bem engenhosa, com 4 partes diferentes. Custava R$ 21 cada um, o que era um investimento bem pesado para os produtores na época. Mas, poxa, a promessa de finalmente acabar com aquele desperdício todo era tentadora demais. Só que a história não para por aí, claro. A inovação nunca para. O que veio depois foram 20 anos de testes, de adaptações, de melhorias. Tudo isso moldado pelo que o mercado pedia e, olha só, até por crises econômicas. Essa linha do tempo aqui resume bem essa jornada. Tudo começa com aquele modelo mais complexo de 2004, aí uns anos depois vem uma crise e força todo mundo a simplificar, e nasce um modelo mais barato, sem tampa. E essa evolução toda nos traz até hoje, em 2024, no que é o auge do design, o modelo 455. E agora vem a parte mais legal da história. Uma descoberta que aconteceu meio que por acaso. Quando eles simplificaram o design para cortar custos, os engenheiros perceberam uma coisa incrível. A própria dinâmica da água dentro da bandeja empurrava a ração para o centro. Ou seja, o desperdício era eliminado sem precisar de tampa nenhuma. É aquela história, né? Às vezes menos é muito mais. Beleza, então. Problema resolvido, certo? A versão mais simples, mais barata, era a solução perfeita? Não exatamente. É que ao resolver um problema, eles acabaram criando outro. E o mais irônico é que aquela mesma pesquisa de 2014, que provou que a bandeja nova economizava a ração, também mostrou uma falha. As paredes, que eram altas para não deixar a ração escapar, estavam, na verdade, dificultando a vida dos próprios camarões. Eles não conseguiam chegar direito na comida. E os números não deixam mentir. Aquele improviso com o pneu velho permitia que o dobro de camarões comesse ao mesmo tempo. A conclusão era uma só. A bandeja nova economizava ração sim, mas dificultava a alimentação dos bichos. O design precisava, mais uma vez, evoluir.
E é aí que entra a versão mais recente, a bandeja 465. Ela foi criada para resolver exatamente esse conflito. Como é que a gente economiza a ração, mas sem atrapalhar o acesso do camarão? E a grande sacada tá aqui. A parede da bandeja foi reduzida pra caramba. De quase 9,5 cm foi para só 5,5. Uma mudança que parece simples, mas foi genial. Resolveu de vez aquele problema de acesso que a pesquisa tinha encontrado. Mas não foi só isso, não. As melhorias continuaram. A bandeja 465 é de verdade o resultado de 20 anos de aprendizado. As paredes mais baixas resolvem o acesso. O jeito de prender o peso de cimento também foi redesenhado. Agora ele fica por dentro, muito mais seguro, e ainda colocaram uma tela para ajudar a guiar a ação e mais pontos para prender a bandeja, dando mais flexibilidade para o produtor. Cada detalhezinho foi pensado. É sem dúvida o ponto máximo dessa evolução. Ok, então temos uma bandeja com um design melhor. E daí? Por que isso é tão importante? Bom, o impacto dessa inovação, que parece tão simples, vai muito, mas muito além do fundo de um viveiro de camarão. Vamos começar pelo impacto econômico, que é transformador. Primeiro de tudo, ele ataca de frente aquele problema dos 60%. Os produtores agora conseguem saber exatamente quanto o camarão está comendo, sem desperdício. E o mais incrível de tudo, o investimento na bandeja se paga já no primeiro ciclo de produção. E pensa bem, uma bandeja dessas dura mais de 10 anos. O ganho a longo prazo é gigante. E olha, não é só sobre dinheiro. O impacto ambiental é tão impressionante quanto. Pensa comigo. Menos ração sobrando significa menos matéria orgânica apodrecendo no fundo do viveiro. Isso evita a formação de amônia, que é tóxica e ajuda a manter o oxigênio na água. O resultado final, um ecossistema muito mais saudável. E isso, claro, significa camarões mais saudáveis e uma produção muito mais sustentável para todo mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história dessa simples bandeja prova que as maiores revoluções muitas vezes vêm das ideias mais simples. Então, a pergunta que fica no ar é, nas nossas áreas, nas nossas indústrias, quais são as bandejas que a gente talvez esteja ignorando? Que soluções geniais e simples estão bem ali, na nossa frente, só esperando para serem descobertas?